Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos de volta com o nosso estudo sobre o Sermão de um Ponto Só. Já vimos a introdução geral com o professor Rogério de Souza, também os princípios e características de forma resumida do Sermão de um Ponto Só. Agora nós apresentaremos aqui um exemplo do Sermão de um Ponto Só. Então fique conosco e nos acompanhe em mais um vídeo, em mais uma aula sobre homilética, ciência e arte da pregação bíblica. Sermão de um único ponto. Quando pensamos num sermão de um único ponto, nós precisamos do ponto. E 5 palavras giram em torno desse ponto. Quais são essas 5 palavras? Como nós já vimos no vídeo anterior sobre os princípios e características do sermão de um ponto só, eu, nós, Deus, vocês e nós. Vejamos a primeira palavra, que ela introduz o assunto, ela introduz o nosso ponto, o problema. Bem, nesse ponto, ou nesse primeiro ponto introdutório, eu quero apresentar o meu ponto aqui, que é vivendo a vida com satisfação. Observe bem uma experiência pessoal de um aluno, estudante do curso sobre o Sermão de um Ponto Só. Vejamos. Eu lembro que até o início da juventude eu tive muitas dificuldades. Por várias vezes faltava o básico da vida e, apesar de tudo, nós sobrevivemos. Eu aprendi com os meus pais que a vida tem dessas coisas, que até a metade do mês tínhamos um pouco mais, na outra metade quase nada, que alguns viviam essa mesma situação, ou até pior, era preciso viver com o que tínhamos, e não viver amargurado e paralisado pela transitoriedade da nossa situação. Eu fico pensando que muita gente que tem muito mais do que preciso para viver, mesmo assim estão insatisfeitas com Deus e com o que tem, ou seja, consigo mesmo, com a sua situação. Observe bem, será que você não reclama que sente falta de algo? Será que entre nós não há alguém aqui insatisfeito neste momento por algum motivo? Será que algum de nós aqui pode pensar o seguinte: a minha igreja é distante da minha casa, eu preciso andar alguns quarteirões, ou ir de carro, ou até mesmo pegar um ônibus? Será que você conhece pessoas assim, que têm muito mais do que o básico e continuam insatisfeitas? Tem um trabalho, tem uma casa, tem um carro, roupas, comida, enfim, e mesmo assim estão insatisfeitas. Olhando para a Bíblia, encontrei um personagem que também passou por momentos difíceis e mesmo assim afirmou categoricamente que estava satisfeito com Cristo. Este era Paulo, o apóstolo do Senhor. Abra o texto aí em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 10 até o versículo de número 13. Vamos ler. Veja as palavras. O verso de número 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Verso 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, satisfação com aquilo que eu tenho, não com aquilo que eu desejo ou que venha a possuir. Não, com o que eu tenho, o que eu tenho. Agora veja o verso de número 12, que impressionante. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, estou experimentado, tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Observe que este texto é uma confissão de um homem que servia a Deus, que passou por várias experiências na vida, prisão, açoites, naufrágios, foi apedrejado, enfim. Umas boas e outras nem tanto. Inclusive, Paulo estava preso quando escreve estas palavras que ora acabamos de ler.
Contudo, ele inicia o seu discurso falando da satisfação em Cristo a ponto de declarar: muito me regozijei no Senhor, o verso de número 10. O regozijo e a alegria são temas tão importantes que são destaques em toda esta carta e é caracterizada como a alegria em Cristo. Observe, um homem que está preso está falando da alegria em Cristo ou na sua satisfação. Estou contente, estou regozijante. Conforme aí, veja os textos aí, capítulo 1, verso 4, 18, 25, capítulo 2, verso 2, 17, 18, 28, 29, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, versículo 1, versículo 4 e versículo de número 10. Neste contexto, Paulo diz: eu sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente, em outras palavras, satisfeito, em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Versículo de número 12, de acordo com a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Paulo faz uma bela escalada até chegar ao ápice de seu raciocínio e de lá ele aponta para a real e plena satisfação da sua vida, que é Cristo. Por isso, ele declara: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Nós percebemos nesse texto que Paulo ensina um princípio bíblico importante para viver a vida com satisfação. E agora, vejamos aí o que vocês vão fazer a partir desse conhecimento, dessa afirmação, dessa declaração que Paulo nos traz. Pois viver satisfeito é mais do que enfatizar uma disposição de permitir que o poder de Deus sustente você na dificuldade e na escassez, e acentuar o deleite da abundância e da prosperidade. Mas é muito mais do que isso. Viver satisfeito é aprender que a fé é um estimulante para crer em toda a suficiência de Cristo, ao encarar as circunstâncias da vida. Deus sempre estará conosco, disse Jesus em Mateus 28 e 20. Paulo ainda acrescenta na primeira carta a Timóteo 6 e 8 que estejamos satisfeitos então nele. Eu quero fazer uma citação aqui. O Spurgeon disse que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Reflita sobre isso, que vocês possam refletir sobre isso. Que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Você já imaginou? Se cada cristão vivesse satisfeito em Cristo e aplicasse esse princípio bíblico em sua vida e ajudasse os seus amigos e familiares a aplicarem também? Que Deus nos ajude, que possamos viver satisfeitos em Cristo. Ele é suficiente. Crermos nisso fará toda a diferença em nossa vida. Então eu faço um desafio a vocês. Que durante essa semana você reflita sobre a sua satisfação em Cristo, não apenas em meio às suas conquistas e êxitos, mas também em meio às desilusões e sofrimentos. Dê o primeiro passo, seja persistente, resiliente, cresça em meio às dificuldades. Demonstre que você é melhor hoje e que está satisfeito em Cristo por tudo que já viveu e por aquilo que ainda está por vir. Na semana que vem, nos encontraremos e contaremos aí sobre as nossas experiências e que fim levou esse nosso desafio de vivermos satisfeitos em Cristo. Bem, nós estamos concluindo o nosso estudo de forma concisa, bem resumida, do Sermão de um Ponto Só. Apresentamos aí a introdução geral com o pastor Rogério de Souza, que é o diretor-geral da FATEB, Faculdade Teológica Betânia de Curitiba. Depois, no segundo vídeo, você viu aí os princípios para a elaboração do Sermão de um Ponto Só e também as características do Sermão de um Ponto Só. Neste vídeo, nós deixamos aí um exemplo de Sermão de um Ponto Só. Se você quer aprimorar a técnica, quer conhecer melhor esse tipo de sermão, quer aprender e utilizá-lo em suas pregações, então nós deixaremos aqui do lado o site da FATEB, que é a Faculdade Teológica Betânia. Você vai procurar por cursos, o curso Comunicação que Transforma, que nada mais é do que
o estudo do sermão ou do esboço de sermão de um ponto só. Que Deus abençoe a todos. Você que não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe, ative as notificações para continuar acompanhando as aulas, os vídeos sobre homilética, ciência e arte da pregação bíblica.